meus amores! Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre as heranças indígenas, que, como vocês sabem, nossa história aí de colonização, os portugueses vieram, né? E nós temos também os verdadeiros donos, habitantes daqui, que são quem? Os indígenas, né? Então, juntou aí esse povo todo, indígena, africano, português, e aí misturou tudo, e com essa mistura de liquidificador, nós ganhamos o quê? A cultura, comidas, costumes, palavrinhas que usamos e muitas vezes não sabemos, né? Que é de origem indígena ou de origem africana. Então, assim, essa riqueza que é o Brasil, né? De misturas, faz com que nós, hoje, né? Temos aí a nossa riquíssima alimentação, danças e tudo mais. Então, hoje vamos falar sobre as heranças indígenas, né? E agora, falando sobre como é a relação do povo indígena com a natureza. O povo indígena, ele já tem uma relação de respeito, né? Eles ali, é como se a oca fosse o quarto e a floresta fosse a casa, né? Então, eles têm essa relação de cuidado, né? Tanto dos animais como também das plantas, porque eles sabem que ali, se eles destruírem, eles vão ficar sem sua alimentação, sem sua moradia, até mesmo seu ar puro, né? Nosso ar puro depende do quê? Das plantas, das florestas. E nós aqui, né? Que estamos aí na civilização, nas cidades, nós não temos tanto respeito como o povo indígena tem, né? Vemos aí fumaças de indústrias, de carros, de pessoas jogando lixo nas ruas, desmatando, queimando, florestas aí pegando fogo, né? Então, assim, nós estamos aí muito longe de sermos como esse povo que tanto respeita, né? Mas a gente não quer dizer que isso seja impossível para a gente só basta a gente querer, né? Cada um fazendo sua parte, né? A gente consegue ter essa relação de respeito. Então, começar a fazer uma plantaçãozinha ali, plantar uma árvore, molhar, regar, cuidar, né? Economizar água, nós também fazemos a nossa parte dessa maneira. Bom, valorização das culturas nas escolas, que é o quê? É quando as escolas começaram a colocar dentro do currículo escolar a história, a estudar a questão das culturas dos indígenas, dos povos, dos africanos. Então vamos lá. Você sabia que existe uma lei que obriga as escolas públicas e particulares a inserir o estudo da história e da cultura afro-brasileira indígena? Pois é. Esses conteúdos devem ser abordados em disciplinas como educação artística em artes, né? Literatura e, claro, também na história, que é o que a gente está vendo hoje, né? Então, a gente está vendo hoje essa questão da história dos índios, dos africanos, que vamos ver mais na frente, graças a essa lei aqui que obriga as escolas a ensinarem, a mostrarem como foi antigamente, como é hoje, né? A valorizar esse povo tão importante. Na verdade, esses povos, né? Que estou falando dos indígenas e dos africanos e dos europeus que também vieram. Mas, como antigamente era desvalorizado essa questão da cultura do povo indígena e africano, porque quem mandava antes aqui era o quê? O povo europeu, né? Então, a cultura era mais europeia, as danças eram músicas clássicas e foi ficando de lado, esquecido a cultura dos outros povos, que tão ricos também, né? Então foi obrigado a gente também a colocar nas escolas o estudo desses povos, né? É que a lei prevê, a lei 11.645, desde 2008, por isso é bom ficarmos de olho se nas instituições de ensino estão cumprindo direitinho essas diretrizes. Então, já sabemos
que vocês estão tendo essa oportunidade de ter o estudo dessa história dos povos afro-brasileiros e indígenas. Coletividade e sustentabilidade. Quando eu falo em coletividade, eu quero me referir que na aldeia, né, tudo é dividido, tudo é coletivo. A comida, os trabalhos, então todo mundo tem uma participação fundamental nas aldeias, certo? Tem trabalhos que só para homens, só para mulheres, só para crianças e idosos. Vamos ver algum deles. Caçar, vamos ver dos homens. Dos homens é o quê? Caçar, pescar, construir obras, decidir sobre guerras ou paz. Das mulheres é semear, modelar, tecer, plantar, coletar, preparar os alimentos e cuidar das crianças. Já as crianças e os idosos, eles confeccionam os utensílios e materiais, tecem artefatos em palha e cerâmica. Então, cada um tem uma participação. Ninguém vai ficar de pernas para cima sem fazer nada não, né? Todo mundo ali tem uma função, uma contribuição e tudo ali vai funcionar com harmonia, certo? Que é o que deve acontecer. Até na casa de vocês já acontece isso, né? Cada um tem uma função. Papai vai o quê? Vai lavar o carro, mamãe vai lavar a roupa, o filhinho vai o quê? Arrumar a cama. Cada um tem uma obrigação. E nas aldeias também. Bom, as nossas heranças, né? A nossa herança culinária, né? No caso, nós temos várias. A prova vai colocar só algumas. No caso, a pamonha, a canjica, a pipoca, farinha de mandioca, a tapioca, tudo isso aí vindo da mandioca, que é a macaxeira, que nós conhecemos, do milho, né? Tem coisas que é feito de coco também. Então, tudo isso aí nós comemos porque vieram, né, essas comidas deles. Temos as técnicas da cozinha, o hábito de assar, por exemplo, na grelha. Quando vai ter o churrasco, a gente coloca o quê? No espeto, né, na grelha, e vai assar o peixe ou a carne. Esse hábito aqui é dos indígenas. No caso aqui, eles não utilizam o espeto e nem a grelha. Eles utilizam essas varinhas aqui, formando uma grelha de pau, né? O hábito de assar nas palhas. Nós não fazemos isso, nós fazemos o quê? A mamãe, quando prepara alguma comida e cobre com o quê? Com papel alumínio. É uma técnica também dos indígenas, só que inovada, né? E aqui, o hábito de ralar as coisas, os alimentos também é um hábito indígena. No caso, o que a mamãe rala na cozinha? Cenoura, beterraba. E aqui a Índia está o quê? Ralando o milho para fazer outras comidas. E aqui tem outras técnicas, que é o quê? Pisar, né? Moer, espremer, peneirar, ralar, curtir ou curar. Curtir ou curar é deixar um tempinho ali para pegar o sabor. Conservar, fermentar, assar, tostar e cozer. Todas estas técnicas também herdamos deles, certo? Pisar, a gente usa o quê? O pilão, né? A gente coloca ali o alho, coloca qualquer coisinha ali e vai pilar. É o ato também, que é o pisar. Bom? Instrumentos e utensílios, que geralmente cestos, peneiras, vasos, redes, tudo isso feito de palha, de cerâmica e de argila também foi herdado deles. Música e danças. Alguns instrumentos podemos encontrar e danças encontrar em várias regiões do Brasil, né? Temos aqui catererê ou catira, caipós, cururu, jacundá, gato, pífano e caboclinho. São danças, né, que podemos encontrar em vários lugares do Brasil, cada um em um lugar. E aqui eu trouxe duas imagens, dessas duas últimas aqui. O pífano, aqui ó, que aqui é uma banda de pífano, que é esse instrumentozinho aqui parecendo uma flauta, que é de origem indígena. E também o caboclinho, que é essa dança. Vocês podem ver que eles estão utilizando o quê? Penas, né? Os adereços aqui de penas. Todos esses aqui contribuição dos indígenas. Estrutura familiar. No caso aqui nós temos um casamento, né? Um casamento indígena.
que o casamento indígena tinha a mesma relação, tinha a mesma estrutura do povo europeu, que era estabelecer aliança entre povos. No caso aqui, eles estabeleciam aliança entre tribos, certo? Então, há muito tempo se considerava que era parecido com o povo europeu, certo? Agora vamos ver a questão da literatura indígena. Então, a questão literatura, mas quando eu falo em literatura tem a ver com livro, tem a ver com histórias, tem a ver com escrita, né? Mas na questão do indígena, eles ainda não conheciam, né, a questão da escrita, eles utilizavam a oralidade. O que é isso? É quando eu passo meus conhecimentos, as histórias, por meio da fala, certo? Por meio de canções, por meio de instruções, falando, oralidade. Então, a literatura indígena era baseada nisso. Temos as divisões, né, de gêneros textuais. Vocês estudam na língua portuguesa os contos, as fábulas, receitas, tudo aí são gêneros textuais. Só que aqui, o que a gente vai falar aqui, não é nada usando nem lápis, nem papel, nada de escrita. É questão de quê? Oralidade. A prof falou na estante, é questão de falar, tá bom? Então temos as narrativas, que são só para os homens, né, que vão narrar. Instrutivas para ensinar as regras, costumes, as técnicas de pescar, de caçar. Então eles vão instruir, vão ensinar. Temos as canções, que são comuns em momentos em que eles se referem aos animais, comportamento e ao amor. Invocações, que são momentos de curas medicinais. É o momento em que aquela questão que a prof falou, né? A questão de espiritual, tá bom? Bom, agora, atualmente, né, muitos indígenas já estão começando, indo para a questão de aprendizagem e realmente utilizando o lápis, utilizando a escrita, utilizando a leitura. Então, já começando a ir para a escola, né? Então, eles já estão está sendo introduzido para o povo indígena a questão da escrita, que neste antes a gente falou que era o quê? Era oral, né? Era falando, passando de uns para os outros, instruindo, e agora não, eles agora já estão o quê? Entrando na parte de quê? De aprender a ler, aprender a escrever. E nada melhor, né, do que a gente conhecer a leitura e a escrita, né? Porque com a leitura e a escrita a gente vai para qualquer canto, certo, gente? Então, encerramos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido direitinho, tá bom? Realizem com cuidado e atenção cada atividadezinha que a prof passou para vocês, tá bom? Beijos!